Boa tarde, bem tarde, né? Meu avô falava assim, antes tarde do que mais tarde. Antes do que nunca, isso é o provérbio conhecido, mas o meu avô falava antes tarde do que mais tarde. Entendeu? Pois é. Vamos chegar mais pertinho, para a gente poder começar a nossa aula. Desculpa o atraso, nós ficamos presos no engarrafamento. O carro não saía do lugar, não tinha o que fazer. Foi almoçar no restaurante, né? E aí, na volta, pegamos um engarrafamento terrível. Mas vamos pedir a Deus para ajudar a gente a correr atrás do tempo, né? Recuperar. Fomos. É muito bom, né? Muito bom. Tá todo mundo lá ainda. Eu que vim correndo para cá, mas o engarrafamento pegou a gente. Vamos pedir a Deus então? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa tarde de trabalho, de aula, que o Senhor esteja nos revigorando as forças e nos ajudando a captar todos os conceitos e continua a Tua obra, Pai, de despertamento no coração de cada irmão, de cada irmã, mostrando a Tua vontade, mostrando novos campos de atuação, que o Senhor levante mais obreiros para a Tua seara, que o Senhor levante mais tradutores, mais linguistas, que vão se dedicar a trabalhar com esses povos minoritários. Que o Senhor nos abençoe, nos dê da Tua graça, que Teu Espírito Santo esteja aqui nos ministrando ao coração, nos ajudando a remir o tempo, a correr atrás daquilo que a gente perdeu nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós ficamos de corrigir hoje aquele exercício, não foi? De gramática. Vocês conseguiram fazer? Vocês tentaram, né? É aquele exercício da África, a língua Ewe. Obrigadão, viu? Muito bom. Tá. Ok, podemos corrigir então? Quantos chegaram a fazer? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Nem todos, né? Mas vamos lá, os que tentaram, né? Vamos corrigir então. Então, o que vocês colocaram debaixo de ua? Isso. E de ie? Ie. Alguém concluiu o que é? É um artigo definido mesmo. Isso. E o artigo indefinido, como é que é nessa língua? É quando não aparece nada, a gente está traduzindo como um artigo indefinido. E nessa língua, quando aparece o ie, é o artigo definido. Então, em português aparece uma palavra a mais, né? Quando é indefinido. Porque na língua, a ausência de um artigo significa que ele é indefinido. Perceberam isso? Ok, então o ha, que é o xa, o que vocês traduziram? É isso, o verbo ver, e amu, criança, ótimo. E em cima, como é que ficou? O a é o sujeito, o verbo é o quê? É o ha, xa, e o objeto direto é a criança, ok. Segundo, o chefe, já vimos, o artigo definido já vimos, o V, e agora esse o fi. O que é o fi? Árvore. Ok, terceiro, e qual que ficou a sequência? S, V, O, igualzinho, né? Aí o terceiro, o A, chefe, Ra, ver, e esse ina, o que é? Quadro. E o ie, o artigo definido. O que vocês observaram sobre o artigo definido? Ele tem uma diferença do português, qual que é? Isso, o artigo vem depois do substantivo e não antes. Interessante, né?
Agora o 4, amu, criança, ra, ver, ina, quadro. E mesma coisa, né? SVO. O 5, criança, artigo definido, e o vô. O que é o vô? Verbo querer. E ele é cadeira, e aí o artigo definido, ie. Aí ficou SVO, né? Amu é S, vô é o V e o O é o ele. Frase 6, amu, criança, ra, ver, ele, cadeira, e artigo definido, também é SVO. E aí o último, o que é ica? Isso, e o vô? Querer, ina, quadro, e é artigo definido, SVO. Então, esse aqui, nesse sentido, foi bem mais simples que o outro, não foi? Então, qual que é a sequência normal dessa língua? SVO. Tem uma outra língua que a gente conhece bem, né? Que é essa mesma ordem. Qual que é? O português, não é isso? Não, mas o que importa é que ele é o artigo definido e ele é usado depois do substantivo. Então, o substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto, não importa o que o substantivo seja. Então, como o quadro era um objeto e aparece no final, então o ie ficou no final da frase, mas no fundo ele está só depois do substantivo, tá certo? E agora, escrever em eue a seguinte oração: a mulher viu a árvore. Quem quer escrever aqui? Alguém quer escrever para a gente ver se ficou correto? Paulo Silas, quer escrever? Vem cá. Vamos ver. Não tem problema nenhum errar. A gente aprende muito com os erros, né? Ok, o que vocês acham da resposta aqui do Paulo Silas? É o quê? Ikaye. Faltou o ie, não foi? Só isso que faltou. Por quê? Porque na tradução a gente está vendo que é a mulher, então tem que ter o artigo definido. Do jeito que você escreveu, seria uma mulher. Uma mulher viu a árvore, concordam? Porque faltou o artigo definido para mulher. E como é a mulher, então teria que ser ikaye. Cada substantivo. Não importa se o substantivo é o sujeito, se ele é o objeto, mas se falou com artigo definido, então tem que ter o ie, porque o ie é o artigo definido. A ausência do ie é o artigo indefinido. Entenderam? Parece que é comum, igual do inglês, né? O the. Isso mesmo. Então, ikaye, ra, ufi, ye. Quantos acertaram? Ok. Os demais erraram em quê? O erro do Paulo Silas foi o artigo, né, que faltou. Alguém errou uma coisa diferente? Foi a mesma coisa, o mesmo erro? Foi, né? Então, essa língua, por esses dados, foi um pouco mais simples do que a outra, porque a outra tinha diferenças de ordem de oração, dependendo se era transitiva direta, se era intransitiva. Essa aqui, pelo menos por esses dados aqui, claro que nós só temos orações transitivas, né? Mas ficou mais simples, né? SVO. Alguma dúvida sobre a gramática, sobre esses exercícios? Tá tudo tranquilo, né?
Tudo em paz? Ok, gente, então nós vamos passar agora para a fonética. Estão preparados? Então apertem os cintos aí, que agora nós vamos fazer uma viagem. Tem na apostila de vocês uma cópia de um material do livro da Helga, que foi a nossa professora muitos anos lá na Alem. Era uma alemã que é autora desse livro. Fonética articulatória, guia e exercício. Então a primeira metade é teoria e a segunda metade são exercícios práticos de pronúncia. Espetacular. Então tudo que vocês vão ver agora em termos da apostila foi tirado então desse livro, tá ok? Da Helga. Então vamos começar com uma definição. Travou aqui? Não. Ok, então o que seria a fonética? Qual que seria a definição de fonética? A fonética é o estudo dos sons da fala humana. Isso não tem na apostila. Então, se vocês quiserem notar, o que é fonética? É o estudo dos sons da fala humana. Então, não é o estudo dos sons, simplesmente. Né? A fonética não vai estudar, por exemplo, o canto dos passarinhos, entendeu? Né? O urro do leão, e nem mesmo os sons que nós produzimos, né? Com o corpo. Né? Você faz isso aqui, ó. Isso é um som. Mas fonética não vai estudar esse tipo de som, vai estudar os sons da fala humana, ok? Gente, antes que eu esqueça, vou passar aqui a lista de chamada para vocês que eu não passei ontem. Então, por favor, se você estava aqui ontem, assina também quarta, tá? Assina quarta e quinta, ok? E se vocês lembrarem de alguém que não está aqui hoje, mas estava, me fala para eu poder completar. Então, fonética é o estudo dos sons da fala humana. Aí tem esse pequeno gráfico aqui, vocês têm na apostila, não tem? Está com vocês. Então, é o diagrama da comunicação. Então, o que é a comunicação? A comunicação é quando alguém quer transmitir uma mensagem para outra pessoa. Então, temos a figura do falante, à esquerda, a figura do ouvinte, à direita. E aí o falante, então, ele vai formular algum pensamento no cérebro dele e vai colocar isso através de sons. Então, ele vai ser a fonte do som, ele vai formular uma mensagem e vai articular essa mensagem. E aí, esses sons, eles vão pelo ar, são ondas vibratórias de ar, e aí a mensagem é transmitida e chega nos ouvidos do ouvinte, que vai receber aqueles sons, vai fazer a percepção e a interpretação da mensagem. Agora, para que o ouvinte entenda o que o falante está dizendo, não basta ele ouvir os sons. O que mais que ele tem que fazer? Ele tem que interpretar. Então, mas para que ele entenda a mensagem, não apenas ouça os sons, o que ele tem que ter? Isso, ele tem que conhecer o mesmo código de quem está usando para formular a mensagem e passá-la. Porque a gente pode ouvir. Vocês ouviram aqui quando Augusto veio aqui na frente, né? O Bijagó, e falou bonito aqui, né? Mas a gente não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Mas nós ouvimos cada som, mas não entendemos nada. Por quê? Porque ele está usando uma língua que nós não dominamos. Então, é preciso que haja um domínio do mesmo código usado pelo falante. Esse gráfico também mostra que há 3 tipos de fonética. Então, a primeira é a fonética articulatória, do ponto de vista do falante. Então, seria aquela parte da esquerda. É a fonética que a gente ensina num curso de linguística aplicado para missões. É essa fonética articulatória. É como você formula a mensagem, como você usa os sons no seu aparelho fonador. A outra é na outra ponta,
do ponto de vista do ouvinte, que é a fonética perceptiva ou auditiva. Então, ela estuda os mecanismos de transmissão da mensagem no cérebro, no ouvido e depois no cérebro. E a outra fonética é a do meio, que a gente chama de fonética acústica, que estuda, então, o som, as características físicas do som. Então, o som ele tem uma certa frequência, não é? Ele tem uma amplitude e tem um timbre característico. Então, existem muitos aparelhos hoje que medem os sons. Então, você fala, você grava alguma coisa e aí vai te dar um gráfico de como o som está acontecendo. E quem entende mais de fonética acústica pode entender os sons que estão sendo transmitidos simplesmente através do gráfico. Então, o gráfico vai captar a frequência. O que é a frequência? É se o som é mais agudo, se ele é mais grave. Vai captar a amplitude, que é a questão da força, se é um som mais forte, mais fraquinho. E o timbre tem a ver com a qualidade do som. Então, se é um I, se é um O, e algumas outras características que variam de pessoas para pessoas. Então, a fonética acústica, ela vai tratar disso, a questão do som. Sim? Não, nunca ouvi. Eu já ouvi falar assim que os cachorros, eles captam um som numa frequência muito mais baixa do que os seres humanos conseguem, né? Isso eu já ouvi. Então tem até um tipo de apito. Você já ouviu falar disso? Né? Aí você apita, você não ouve, mas o cachorro está ouvindo. Mas agora um povo assim eu não sabia. Mas aí eles conseguem emitir então um som mais agudo que a gente nem percebe. E eles percebem, eles conseguem. Sei. Interessante. Mas aí só alerta a turma deles, né? É isso mesmo, né? Para o inimigo não ouvir. Legal. Interessante. Que coisa, né? É o contra-soprano, não é? Ok, gente. Então, esse diagrama agora, ele mostra a divisão dos sons. Então, já começando a entrar na classificação. Hoje vocês vão entender um pouquinho mais por que eu chamei aquele TH do inglês de fricativo plano interdental surdo com ar pulmonar expirado. Hoje vocês vão ver que não tem mistério nenhum isso aí, ok? Então, o primeiro gráfico que vai começar a mostrar isso para a gente é esse aqui. Os sons, eles podem ser continuantes ou oclusivos. O que é um som continuante? É um som que você pode prolongar quase que indefinidamente, até o ar acabar. Né? Então, me dê um exemplo de um som continuante. Qualquer som que você consiga prolongá-lo. Aqui o Edelon falou, que mais? O próprio TH, né? Tudo isso pode ser prolongado. Agora, do outro lado, o que significa isso? Que todos aqueles sons dos continuantes para baixo são continuantes, tá certo? E ficou só um de fora, um grupo, que é o grupo dos oclusivos. Então, o oclusivo é um som que não é continuante. Por quê? Porque para fazer esse som, você tem que fazer uma obstrução total à passagem do ar. Então, por exemplo, o nosso P. Para fazer o P, você tem que tocar os lábios e não deixar o ar passar no primeiro momento. Depois você abre a oclusão e o ar sai. Então, faz o P assim, ó. Faz com uma vogal antes e uma vogal depois. Apá, olha só. Apá. Agora, prolonga o P antes de soltar para o ar. Ó. Apá. Esse também é chamado de um som plosivo, por causa dessa plosão. Parece que é uma explosão, né? Então, eles são chamados de oclusivos ou plosivos. Então, esse é o oclusivo. É um som em que há um fechamento total em algum ponto, pode ser
nos lábios, pode ser atrás dos dentes, pode ser lá no final do céu da boca, mas o ar não passa. E aí ele passa só quando a oclusão se desfaz. Então, me dê um outro exemplo de oclusivo. Eu falei do pá, qual que é o outro? O bá, e aí entra também a diferença de surdo e sonoro. O pá é surdo porque as cordas vocais não vibram, e o bá é sonoro porque as cordas vocais vibram. As cordas estão bem aqui, no homem, né, tem aqui o pomo de Adão, é bem nessa região. Então, se você puser a mão aqui e fala assim, ó, apá, e agora fala abá. Prolonga o P e prolonga o B, ó, apá, e agora abá. Vocês sentiram que no B ele vibra? Exatamente, por quê? Porque as cordas vocais estão em ação. Então, você tem os oclusivos surdos e os sonoros. Que outro oclusivo a gente tem? Que tem um fechamento total, que não deixa o ar passar no primeiro momento, depois abre e o ar sai. O que? O K, né? Então, por exemplo, você fala, prolonga o K, fala AK, vai lá, AK. Aonde aconteceu a obstrução? Lá atrás, é o dorso da língua, a parte de trás da língua que subiu e tocou lá no final do palato. E aí não deixou o ar passar, AK. E ele só passa quando você tira o dorso da língua, lá do final do céu da boca, né? Aí o ar passa, AK. Agora o K é surdo, e ele tem o correspondente sonoro, qual que seria? Faz o K e agora vibra as cordas, ó. Gá. Que som que é? É o Gá. Tem K e tem o Gá. Certo? Então, o Gá é o sonoro e o K é o surdo. Tem outro também que é o T e o D. Né? O T, o que é? Prolonga um T. Atá. Atá. Onde que está acontecendo a oclusão? Mas não, é um pouquinho mais para frente, atrás dos dentes, ó. Tá. Sente a pontinha da língua atrás dos dentes, ó. Tá. E aí, se tem o tá surdo, vai ter o correspondente sonoro, que é o quê? É o dá, de dado, né? Então, tem tá e tem dá. Então, esses são os principais oclusivos. Tem alguns outros, mas nós temos, então, pá, tá e cá. E temos também ba, dá e gá. Todos esses nós temos no português. E aí tem um que não tem no português, que é o que eu ensinei ontem, que acontece a oclusão total aonde? Vocês lembram? Lembra do caroté? Caroté. Onde que está acontecendo a oclusão? Na glote, exatamente. Então, ou são os lábios se fechando, ou é a ponta do dente atrás, aliás, a ponta da língua atrás dos dentes, não deixando o ar passar, ou é o dorso da língua levantando, encostando lá no final do palato e não deixando o ar passar, ou então é a glote, fechando e não deixando o ar passar. Então, esses são os oclusivos. Então, há um fechamento total à passagem do ar em algum ponto, né, do aparelho fonador. Agora, dentre os continuantes, há uma outra divisão. Você pode ter sons orais e pode ter sons nasais. Os sons orais são aqueles produzidos apenas através da boca. Então, o ar passa só pela boca. E, por conseguinte, os sons nasais são sons em que o ar passa por onde? Pelo nariz. Agora, como é que o ar pode passar pelo nariz e como é que ele deixa de passar pelo nariz? Vocês imaginam o que acontece para impedir o ar de sair pelo nariz? É um mistério, né? Vamos tentar sentir no aparelho fonador isso aí, ok? Vocês vão fazer um M, prolongar um M e depois vão transformá-lo num B, sem parar de fazer o som e ver se sente alguma coisa aí, ó. Ba, ba, ba. Sentiram alguma coisa? Localizaram alguma coisa?
Ba. Ba. Deixa eu fazer um pouquinho diferente, vou fazer com uma vogal, porque o som pode ser oral, ele pode ser nasal, mas pode ser também um som nasalizado. Nasalizado é quando ele sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Então eu posso ter uma vogal oral ou uma vogal nasalizada. Então eu vou fazer um A oral e depois vou transformá-lo num A nasalizado. Então ouçam primeiro, depois repito, ó. Então vocês vão fazer oral, nasal, tá? Vão lá, com A, vão lá. E aí, deu para sentir? Tem alguma coisa acontecendo aí, não tem? Não, não é bem uma vibração, não. No finalzinho do palato, tem uma parte, isso mesmo, a Lurdinha lembrou bem. Tem o final do palato, tem uma parte que se chama palato mole. E o palato mole, né, tá aqui assim, ele pode abaixar e pode levantar. Quando ele abaixa, o ar passa pelo nariz. Aí quando ele levanta, ele bloqueia, é como se fosse uma porta. E aí o ar não sai pelo nariz, só sai pela boca. Então é o palato mole, que é bastante móvel. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma figura do aparelho fonador, vocês vão ver o palato. Então os sons podem ser orais ou então nasais. Então o som nasal é aquele som que o ar sai só pelo nariz e o que acontece? O palato mole, ele está levantado, impedindo, aliás, ele está abaixado, permitindo que o ar passe pelo nariz. Então esse é o nasal. E os orais é porque o palato mole está levantado, não deixando o ar passar pelo nariz. É como se fosse uma porteirinha, tá certo? Imagina uma porteirinha ali e aí ela baixa. Vou fazer de novo agora, vocês imaginando essa porteirinha dentro do aparelho fonador de vocês, ó. Não dá para ver totalmente porque o an não fecha tudo, né? Porque o ar sai um pouco pelo nariz e um pouco pela boca. Mas pela fé, gente, vocês podem acreditar que é isso mesmo, tá? Ok. E agora os orais, por sua vez, podem ser divididos em ressonantes e fricativos. Então, o que é um som ressonante? É um som em que há uma ressonância mais pura. E o fricativo é que tem algum tipo de chiado. Então, por quê? Porque no caso dos ressonantes, não tem nenhum impedimento à passagem do ar. No caso dos fricativos, tem um impedimento parcial à passagem do ar. Não é um impedimento total. Não é igual aos oclusivos, que o ar não passa de jeito nenhum até você abrir. Mas está lá uma coisa difícil, o ar passa causando fricção. Então é o caso do F, por exemplo, ó. O caso do V, que é o sonoro correspondente ao F, ó. Estão vendo o chiado aí, a fricção? Também o S, o Sh, aí o TH, ó. O e aí tem alguns outros fricativos. Aí tem um que é o que o carioca usa muito. Tem algum carioca aqui? Fala aí para nós, porta. Porta, não é isso? Porta. Aí, ó, porta. E o mineirinho já fala porta, porta. E o do interior fala porta. E o paulistano fala porta, porta. Mas o carioca, ele puxa mais, né? É o dorso da língua no mesmo lugar do K. Só que em vez de encostar totalmente, ele chega bem pertinho. Então o ar passa com dificuldade. Então para fazer o H, é só fazer um K e abaixar um pouquinho o dorso da língua. Ó, faz o K. Abaixa um pouquinho, ó. Ha, ha, ha. Porta. Roberto. É assim mesmo, né? Aí, Roberto. Porta.
É mesmo, é mesmo. Você nunca tinha pensado nisso, né? É transcultural o negócio. É mesmo, né? Ok, então fricativos, porque há um impedimento parcial à passagem do ar, e o ar passa então por um estreitamento causando fricção, então um som de um chiado. E os ressonantes, o ar passa livremente. Dentre os ressonantes, você ainda pode ter sons centrais e sons laterais. O central é quando o ar passa pelo centro da boca, sem nenhum impedimento. Ou um tipo de impedimento que nós vamos ver muito breve. Mas o caso dos laterais é quando no centro há uma oclusão total, mas as bordas da língua estão abaixadas e o ar sai então pelos lados. É o L, por exemplo. Então, prolonga um L aí, ó. Vamos lá, todo mundo. A ponta da língua não está encostando lá? Então, se ela está encostando, como é que o ar está passando? Porque as bordas laterais da língua estão abaixadas e o ar passa pelos lados. Então, ó, o outro lateral que nós temos no português é o lhá, de alho. Então, alhá, alhá, ou então alá, ok? Então, esses são os laterais. E agora, finalmente, os centrais podem ser divididos em vocóides e vibrantes. Vocóides é o termo fonético para vogal. Então, qual que é a característica dos vocóides? É que o ar passa livremente, sem nenhum tipo de impedimento, pelo centro da boca. Então, todas as nossas vogais. Então, fala uma vogal aí. A, I, O, E, U. Lembra do U? Que não é do português, mas é lá do Guarani. O caritiana também tem U. Aí tem o nós vimos naquele exercício do Vietnã, que é o mesmo do inglês, do the. Tá vendo? Tem um monte de vogais aí. O do francês, né? O I, E, e por aí vai. Então são vocóides. O ar passa livremente, sem nenhum impedimento. E os vibrantes, o que são? Os vibrantes é um som em que você tem uma breve batida ou várias breves batidas. Se for uma batidinha só, é um vibrante simples. Se forem várias batidas, é um vibrante múltiplo. Então, por exemplo, esse R que a gente usa para falar arara. Fala aí, arara. O que tocou o quê? Aí, na hora de fazer o R, arara. Foi a ponta da língua batendo rapidamente no ponto que a gente chama de alveolar, que é um pouquinho depois da região dos dentes, chamada aquela coisa, os alvéolos, tá? Um pouquinho depois dos dentes. Então, ra, ará, ará, é uma breve batida. Agora, eu posso ter também um vibrante alveolar que bate nesse ponto e ele pode ser múltiplo. O que seria então? É o R do espanhol, do castelhano. Então, a diferença, por exemplo, entre cachorro e entre mas, né? Mas e cachorro. Mas é pero e cachorro é perro. Perro. Rrr. A gente brincava muito disso quando criança, né? Rrr. Esse é um vibrante múltiplo, alveolar, sonoro, com ar pulmonar expirado. Por que ele é sonoro? Porque as cordas estão vibrando, ó. Rrr, põe aí a mão aqui e sente, ó. Rrr. Agora você pode fazer esse mesmo surdo, sem vibrar, olha só. Tem alguns que têm dificuldade de fazer esse som. Tem que treinar muito. Rrr. Na fono, exercícios, né? Então, um é múltiplo e o outro é simples. Uma batidinha breve é simples e várias batidas é múltiplo. Tem um som que é bem raro nas línguas do mundo, que é o vibrante múltiplo bilabial. Em vez de ser no ponto alveolar, é nos lábios. Então, vocês imaginam o que é? Um vibrante múltiplo bilabial. Tem o surdo e tem o sonoro.
Vê se vocês me aprontam aí qual que seria. Isso mesmo. Esse é o sonoro, né? É só vibrar as cordas. E o surdo é sem vibrar. Faz aí. Sem vibrar. As cordas vocais. É só não vibrar. Esse é o sonoro. E o sem vibrar, olha só, o sonoro também a gente brinca muito quando criança, ó. Brrr, brrr. Então, se você fizer esse som e depois botar a vogal A, e a vogal A antes, vai ficar assim, ó. Abra, abra. Ok? Esse é um som que, numa determinada língua, em algumas línguas, é uma consoante. Em vez de falar bola, eles falariam brola, brola. Se eles estivessem falando português, né? Estou falando que essa palavra existe na língua deles, não, tá? E o surdo, como é que seria? A, pá. É igual o P e o B, agora faz ele vibrando e ele surdo e sonoro, ó. Surdo, a, pá, a, pá. A, pá, a, pá. E agora sonoro, a, ba, abra, abra. Agora esse surdo parece até outra coisa, né? Ó. Como é que é? Imitando um cavalo, né? Assim, ó. Não é assim mesmo que o cavalo faz? Então o cavalo usa o vibrante múltiplo bilabial surdo. Alguém assustou aí? Alguém acordou? Isso mesmo. Os vibrantes também, além de poderem ser bilabiais ou alveolares, eles podem ser também uvulares. A úvula é a que a gente chama de campainha. É a que fica lá no finalzinho do palato mole, né? E ele vibra para fazer alguns sons que são muito comuns no francês de Paris, né? No alemão também. E é o som que a gente faz quando está gargarejando. A gente vibra a úvula. Então eu vou vibrar a úvula aqui sonoramente primeiro, tá bom? Então as cordas vocais também vão vibrar. Então eu vou ter o vibrante múltiplo uvular sonoro. Olha só. Viram? Esse é o vibrante múltiplo. E ele é uma consoante no alemão, no francês, né? Quando eu falo, por exemplo, pão em alemão, é exatamente usando esse. Escreve B-R-O-T, foneticamente, mas esse R é vibrante, vai ficar brot, brot. Não é brot, é brot, brot. É francês também, né? Você tem lá Paris. Algumas regiões falam Paris, outras falam Paris, Paris, Paris. Je vais à Paris. É o vibrante múltiplo uvular. Isqueiro? É em francês? Eu não sei. Briquet? Briquet, briquet, très. Só que aí é surdo, ó. Très, très. Aquele très bien, né? Muito bom. Ele é surdo, ó. Très, très, très. Briquet, briquet. Isso, mas ele é surdo, é vibrante múltiplo uvular, surdo. Então, o surdo, como é que seria? O surdo é quando você vai fazer um gargarejo à noite e não quer incomodar o pessoal da casa. Então, você faz sem vibrar as cordas vocais. Vai ficar assim, ó. Vocês já fizeram isso, não já? Fazer um gargarejo assim, né? Aí você faz ele surdo, as cordas vocais não estão vibrando. Então, vibrante múltiplo surdo, uvular surdo, ou vibrante múltiplo uvular sonoro. Aí, ó, todo mundo já pode falar alemão, né? Deu água na boca, ajuda. Ajuda. Tem alguns que conseguem fazer muito facilmente o uvular. Eu tive muita dificuldade, até hoje eu acho muito difícil. Às vezes eu me esforçava lá, né? E aí acabava acontecendo que eu fazia o fricativo plano velar, que é o R do carioca, em vez de fazer
o uvular acabava virando um velar, tá certo? E aí eu me esforçava e tal, aí a Helga, professora de alemão, falou assim, Paulo, não tá bom ainda, você está parecendo mais um gato bravo. Lurdinha, você tinha um comentário? Mas não lembro não disso. Será que é isso? Olha só. Era uma dica. Não sei se era eu não, viu? Acho que você está confundindo. Acho que não. Eu nunca soube dessa dica. Senão eu já saberia fazer esse som hoje. É, fez. Você fez, né? Não importa quem mandou, né? Eu não lembro não, sinceramente eu não lembro, mas pode ser uma boa dica, né? Então, esse som você vai treinar fazendo gargarejo, depois tenta fazer sem, ok? Agora, uma curiosidade, esse diagrama aqui, se a gente olhar só o que está escrito à direita, né, vai vindo aqui, ó, oclusivos, nasais, fricativos, laterais, vibrantes, e aí vem para os vocoides, você tem exatamente os modos de articulação. Essa já é a classificação dos sons quanto a modo de articulação. Por que chama modo? Porque tem a ver com o modo pelo qual o ar passa pelo aparelho fonador. Então, como é que o ar pode passar? Ele pode passar livremente, sem nenhuma barreira, ele pode passar por uma barreira total, pode passar por uma barreira parcial, pode passar por uma barreira central, mas os lados estão livres, e pode passar também por uma barreira intermitente, que são as batidinhas do vibrante múltiplo. Então, modo é o modo como o ar passa, ok? Então, é a primeira coisa da classificação. Lembra quando eu falei lá do TH do inglês? Que ele é um fricativo plano, interdental, surdo, com ar pulmonar expirado? Primeira coisa, por que fricativo? Porque é o modo desse som. Por que o f é um fricativo? Porque o ar passa por um estreitamento causando fricção. E nós temos então um chiado. Então, é um fricativo. Por que plano? Porque ele é diferente do sa e do chá. Porque sa e chá, a língua, ela está côncava. Ela faz um canalzinho assim, ó. Dá uma olhadinha no colega aí, ó. Pede para ele fazer um e aí você vai ver a língua, ela fica côncava. Tá certo? Dá para ver? Viu? Agora faz aí um do inglês. Ou a língua está plana. Só que não dá para ver porque a boca está quase toda fechada, né? Mas ela fica planinha, então o ar passa por cima da superfície plana da língua. E já nos côncavos, o ar passa por esse canalzinho formado pelo levantamento das bordas laterais da língua. Então, por isso que chama fricativo côncavo. Mas o é um fricativo plano. Então, esse é o nome do modo. Agora eu vou fazer aqui alguns sons e vocês vão dizer que modo que é. Então, vocês vão dizer se é um oclusivo, se é um nasal, se é um fricativo, se é um lateral, se é um vibrante simples ou múltiplo, e vão dizer se é uma vogal, um vocoide, tá bom? E eu sempre vou fazer com uma vogal A antes do som e uma vogal A depois do som, tá bom? Então, vamos lá. H. Pode repetir e depois falar. H. E aí, que som que é esse do meio? Oclusivo, muito bem. Agora outro aqui, ó. Achá. Fricativo, plano ou côncavo? Não. Lembra que tem o canalzinho, ó, que a língua fica assim? Côncavo. Outro agora. A. Sim, mas que modo que é? Vocoide. Muito bem, vocoide. Ok, vocoide, muito bem. Outro agora, presta bastante atenção, hein?
Repitam aí, ó. Não. Ele é oral e ele não é oclusivo porque ele é continuante, ó. Vocóide, é um vocóide. Lembra do de reu, porampa? É ele. Então é uma vogal, ó. Só que é uma vogal que nós não temos em português, mas é uma vogal, porque o ar passa livremente, sem nenhuma barreira. Ok? Vamos ver outra agora. Aliás, arra. Não, arra. Vibrante. Agora é simples ou múltiplo? Múltiplo, porque são várias batidinhas, né? Outro, vamos ver outro aqui. Alá. Alá. Ele é continuante, mas qual modo que é? Lateral, isso. O nome dos modos está apenas na parte da direita. A parte da esquerda são características dos sons, com exceção de vocóides, tá? Então, você pode olhar a parte da direita para tentar dizer qual que é o modo. Então, não existe o modo continuante, né? Entendeu? O modo é o que está à direita aí. Outro aqui. Aná. Aná. Nasal, muito bom. Nasal. Ok, vamos ver o que mais. Outro aqui, ó. A. Não. Oclusivo. Qual o oclusivo que é? Você lembra? A. O oclusivo glotal. Muito bem. Mas o modo, então, seria só oclusivo. Daqui a pouco nós vamos explicar por que fricativo plano interdental. Nós vamos entrar daqui a pouquinho. Alguma dúvida sobre essas características dos sons, sobre os modos de articulação? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Alguma outra dúvida? Então vamos continuar. Ok, aqui nós temos então um diagrama do aparelho fonador. Aliás, está na hora do intervalo, né? Vamos lá então. A gente volta então 4 horas, tá bom? A gente vai continuar aqui.